Toda briga, ela começa por um ritual. E ele é repetitivo aqui e na savana quando um leão vai enfrentar o outro. É o mesmo ritual. E se você lembrar da época de escola, você vai ver que o efeito é cíclico. O ser humano é cíclico, né? Por isso que filosofias de 3.000 anos atrás se tornam coerentes hoje. Porque o ser humano, ele é característico repetitivo. Ainda mais que ele é fundamentalmente emotivo. Então, as emoções são as mesmas, que são o mesmo ciclo da roda da vida. Então, o padrão humano, naquelas mesmas situações, tende a ser igual. Salvo as exceções, que é o homem não escravo, é o homem da razão, é o homem que busca evolução, que é o que a gente tenta, né? Que é o que deveria todos tentar. Mas o homem médio, ele é escravo das emoções, então ele segue o padrão. E qual é o padrão de uma briga, cara? Toda briga tem 4 rituais. Se você reparar eles, você vai saber que uma briga vai começar. O primeiro ponto é que o território masculino e mulher não sabe fazer isso, por característica. Homem se pontua em risco. Toda vez que você sentar numa roda, os homens, instintivamente, vão se pontuar em risco. Esse cara aqui é mais perigoso que eu, esse aqui é menos, esse aqui é mais, esse aqui eu dou conta, esse aqui eu não dou. De forma instintiva. Não é por maldade, não é querendo diminuir ninguém, mas o cara cria uma percepção sobre todos. Porque a característica de caçador dele, ao longo dos anos, provocou isso. Você tende a não enfrentar, né, naturalmente, por instinto, pessoas com notas que você acha que é pior que você. Você tende a não. Contudo, tem 2 tipos de personalidade vão avançar para o próximo estágio de forma não consciente. Que é qual? Primeiro, é o cara que tudo que ele resolveu com violência. A agressão é uma evolução de um debate. O cara não consegue resolver, então ele vai para a violência como solução. O cara que sempre resolveu na violência, ele tende a sempre manter esse padrão, porque ele tem um reforço positivo que isso resolve. E o outro cara, que é uma coisa muito comum, é o inseguro. Existem 2 tipos de cachorro, o seguro e o inseguro. O cachorro seguro, ele não late. O cachorro seguro, ele não late, porque ele não sente ameaça em você, ele dá conta. O inseguro late muito. E você acha que o inseguro que é o problema. O inseguro, ele vai acabar te mordendo, porque ele tá com tanto medo que ele acaba num momento estourando em cortisol e atacando. Mas não é o que ele espera. Ele espera latir muito pra você se afastar. Então, a pessoa insegura, ela tende a atacar. E aí ela perdeu na nota. E ela ficou insegura. Ela já tá insegura. O próximo passo é o discurso. É o rugido do leão. O leão, ele primeiro se olha, pô, dou conta ou não dou? Pô, não, acho que dou. O segundo passo, ele vai rugir. Ele ruge. Por que a briga tem um ritual? Porque o combate mata. Por mais que o leão seja forte, o combate mata. Pode matar. Todo mundo sabe como o combate termina, mas ninguém sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Então você cria esses rituais para tentar resolver antes do combate. E aí o segundo passo é a disputa de ego. O cara começa, a gente fala que ganha no grito. O terceiro passo você lembra da escola, que é um dando ombrada no outro, que é a hora que você fica ali muito próximo, você entra na zona de perigo para tentar intimidar, né? Um cachorro sobrepõe o outro para fazer o outro desistir. E o último passo é o combate. Mas eu queria chamar a atenção para esses 2 tipos de personalidade. Primeiro, que você deve ter cuidado. O cara sempre, que é o motivo da aula, o cara que sempre resolve as coisas com violência. Esse cara que sempre resolve as coisas com violência, ele não tem repertório para resolver as coisas de outro jeito. E quanto mais ele resolve uma coisa no grito, mais ele vai repetir aquela coisa. Até que ele tem um trauma. O bullying, né? O cara que causa bullying, ele tem essa característica. Ele resolve as coisas com opressão. O bullying é esse cara que ele tem essa característica de ter reforço positivo porque ele não tem outro repertório. Como ele conseguiu uma vez com força, por talvez ser um moleque muito grande, ou por ter alguma habilidade diferente, ele vai repetindo esse padrão. Porque esse cara só sabe resolver as coisas assim. Então, assim, às vezes menina, porra, ou então você que é pai, tá vendo o namorado da sua filha, ou você que vai estar escolhendo o cara. O cara sempre resolve as coisas dele no grito, pela força. Ele vai repetir isso, porque é o repertório dele. As pessoas só fazem o que tem no repertório. Elas só fazem o que tem na caixa de ferramenta. E se ele já tem por hábito sempre atacar, sempre oprimir por força, ele vai ficar fazendo isso em todos os cenários de conflito e incídio. Parou num concídio, ele vai partir para isso. Quando esse cara é curado, aí eu falo, né, que o bullying é importante. Por quê? O garoto oprimido, o dia que ele dá um soco na cara e quebra os dentes desse cara, ou põe ele pra dormir, porque ele aprendeu jiu-jitsu, esse cara traumatiza e nunca mais faz isso. E do mesmo jeito, esse moleque que sempre foi oprimido, agora acredita que tem força. E nunca mais vai sofrer as opressões como sofria até ali. Ele aprendeu a superar as opressões. Eu falo às vezes, quando você tiver um filho e ele estiver sofrendo, a pior coisa que você pode fazer é não deixar ele resolver. Você tem que dar ferramentas para ele aprender a resolver. Tem que brigar? Não. Mas ele tem que aprender a resolver. Por quê?
Porque dentro da escola, cara, o risco é controlado. No futuro, se ele não resolve ali na fase de escola, esse processo vai ser repetido, cara, inúmeras vezes durante a vida. Vai ser no emprego, vai ser na faculdade, vai ser num bar. E se ele não souber lidar com isso, ele não aprendeu ali na fase que era café com leite, agora tá valendo vida às vezes. E aí vai ser complicado. Então, você, o que eu digo, né? O pai, eu falo isso no curso, já falei em alguns vídeos aqui, a missão do pai e mãe é treinar os filhos. E o filho fraco, né? Você cria um filho justo. Às vezes ele vai ser oprimido pelo agressor. Ele tem que aprender a resolver. Como vai resolver? Cara, se ele vai acionar a diretora, se ele vai se posicionar, se ele vai argumentar, se ele vai diminuir o cara por piada. Enfim, tem várias formas de você alterar a hierarquia de dominância. Mas uma delas também é conflito. Mas ele tem que aprender a achar uma solução que sirva pra ele, mas tem que ser incentivado a isso. Se você intervém, ele vai sempre procurar alguém pra intervir pra ele, porque ele não sabe resolver. Porra, na vez que vale café com leite, desculpa o palavrão, na vez que vale café com leite, é a hora que tá controlado. É o menos pior, sabe? Eu sei que é complicado e eu vou passar por isso, mas a gente tem que aprender, a gente tem que treinar nossos filhos. Porque a missão dos pais, cara, é entregar os filhos pro mundo. Então, um dos padrões complicados que às vezes avançam no ritual da briga de forma inconsciente é o padrão do bullying, né, do cara agressivo, que criou reforço positivo. Porque, né, o que é reforço positivo? Toda vez que você cria uma ação, que você faz uma ação, você cria um canal de neurotransmissão, de neurotransmissores que se conectam. Quanto mais você faz isso, mais eles vão ficar conectados e mais vão ficar densos. O cara que sempre teve aquela solução, ele tem esse caminho já denso. Então, qualquer coisa ele já dispara para aquele caminho. E como ele nunca teve um prejuízo, ele não tem para que buscar outro caminho. Ele acredita que assim resolve. Talvez ele tenha aprendido com o pai, enfim. A gente tem que aprender a lidar com esse cara. E tem que tomar cuidado com ele por causa disso. O outro cara, que você tem que ter muito cuidado, é um inseguro. Existem dois cachorros, né? Eu falei aqui. Quando você vai entrar numa casa. Tem um cachorro seguro, e ele é tão seguro que ele não te ataca, mas ele te morde. Se precisar, ele te morde. Tem uma piada, eu não lembro qual comediante, que ele fala que o Doberman é um cara, eu esqueci o nome dele, cara, mas ele é engenheiro. E aí ele virou stand-up comedy, e ele fala do Doberman. Ele fala que o Doberman é o mais escroto dos... Que o Doberman ele sabe que é melhor que você. Então ele deixa o ladrão entrar, ele fala assim, quando ele deixa o ladrão entrar e não late, não faz barulho. Quando o ladrão vai chegar pra entrar, o Doberman aparece e fala, qual é, irmão? Ele fica simulando o diálogo. Qual é, irmão? Esqueceu alguma coisa aqui? O cara, não, vou sair. Não, vai sair não, agora também não. Agora a gente também vai brincar. E pega o cara. Ele fala que o Doberman ele faz a emboscada. Porque ele é seguro. É um cachorro treinado, né? Um cachorro desse tipo, ele é treinado pra... O cachorro seguro não late. Mas ele ataca. Ele não quer dizer que ele não é perigoso. E aí vai lá no RC 145, se eu não me engano, que é não seja mal, seja temível. Eu explico sobre essa diferença. O cachorro que mais late é o cachorro mais inseguro. E aí, quando a gente traz, né, essa analogia, o cara que mais berra, às vezes, é o cara inseguro. É o cara que tem pouco controle do cortisol. É o cara que pontuou você com uma nota muito mais alta e isso assusta ele. Essa semana eu tive 2 casos, né, no meu direct de caras inseguros e me fazendo convite à briga. Mesmo, de forma inconsciente. Foi no dia do enterro do Júnior e o cara fez um comentário da morte do policial. E aí eu fui com o pé no peito, fui mal educado, mais do que... Tipo assim, me permitiu ser. Eu não acho errado ter sido mal educado com ele, pela falta de sensibilidade dele. Mas assim, pô, o cara não sabe que o cara é meu amigo, sabe? Falou assim de forma displicente, às vezes é imaturo. Minha prima me deu um esporro. Gosto mais da minha família do que de estar certo. Eu até pedi desculpa. Mas eu lancei o comentário desse garoto lá. E por que eu lanço os comentários no Stories, cara? Porque, às vezes, a dúvida... o posicionamento que eu dou pra aquele cara sobre a dúvida dele, sobre a fala dele, me faz eu esclarecer uma porrada de pessoas que queriam me perguntar. Então já fica lá. Não é pra lacrar, cara. E aí vai ser o próximo cara. Não é pra expor. Se fosse pra expor, eu botava foto junto. Eu tiro tudo que pode dar alguma identidade à pessoa. Eu só coloco lá a dúvida e o meu posicionamento. Porque isso me ajuda a difundir aquilo que eu me posiciono. Eu tô aqui pra me posicionar. Então assim, pô, se falar assim, cada responde assim, fica lá os registros. Quem olhar vai ver. E aí o cara chegou no meu direct, nunca falou, acho que já tinha falado comigo uma outra vez, mas falou assim, pô, irmão, tu é muito abusado, hein? Mas, pô, não é porque você é major, ele falou assim, não é porque você é major que eu baixaria a cabeça pra você, não. Eu sou árbitro, luto jiu-jitsu e capoeira. O maluco me fez um convite à briga. Ele nem me conhece.
eu nem fiz. Por que ele fez isso? Porque ao me ver, ele ficou inseguro. Ele me atacou porque estava inseguro. A minha posição deixou ele inseguro. E aí ele tentou ganhar no grito, tentou se posicionar no grito, de forma inconsciente. Ele talvez não saiba que fez isso, mas ele fez. Ele começou a andar no ritual da briga. Se eu me baixo ao nível dele e entro na discussão de tamanho de ego, eu poderia escalar essa briga. E aí, por ser caveira, as pessoas saberem que eu sou caveira, é muito comum as pessoas medirem ego comigo. Toda vez que alguém estiver medindo o ego com você, desculpa a palavra, tá, meninas, mas a gente fala que a grosso modo é ficar medindo o tamanho do pau, assim, ficar tipo, quem tem o pau maior. Tipo, é um linguajar masculino chulo, mas é uma medição de ego, né? O cara ficar medindo quem é o mais forte, né? É o nível 2, é o segundo passo do ritual. Esse cara, ele tá tentando te subjugar na hierarquia. Já que ele não conseguiu na avaliação intuitiva, ele se sentiu ameaçado e ele vai tentar. E aí, cara, por ser caveira, é muito normal as pessoas que ficarem querendo provar valentia pra mim. Às vezes não, diretamente, querendo me agredir, mas ficar contando o que fez e aconteceu, e que faz muito, mesmo não sei o quê, que se tivesse lá eu faria, que se eu fosse você, eu seria... Aí, sabe assim, as pessoas têm muito isso, porque quando vê a caveira, vê assim, porra, caveira é disso de combate, então eu vou mostrar minha nota também, que eu também tenho nota, que ele não sabe, aí começa, que num dia tal eu fiz isso. Já teve festa que minha mulher falou assim, pô, não quero mais vir nesse lugar não. Aí por quê? Pô, o pessoal parece que tem inveja, meu irmão, que fica só falando disso, e eu vejo que fica tentando sair, e o nego fica... Cara, eu não falo das minhas ocorrências, né? Hoje minha esposa é policial, mas eu não falava das minhas ocorrências perto da minha esposa. Não falava. Minha mulher, eu não levava, eu nunca quis levar preocupação pra dentro de casa. Eu sempre tentei separar isso muito bem. Mas, nesses locais, a gente não ficava falando. Aí, às vezes, por educação, tu ficava ali dando assunto. Sabe? Só que em alguns o pessoal passa do limite. Porque o cara, ele se intimida por você e ele não quer. E ele quer se posicionar numa nota melhor que você, na hierarquia. E aí a insegurança dele faz ele avançar. Se você não tiver consciência, você escala ego com ele. E aí fica um querendo medir pro outro. E aí depois a parada vai evoluindo. E, cara, se não der mole, vai evoluir. Porque o cara, ele tá numa disputa. Se você não perceber, né, foi inconsciente, você vai entrar na disputa com ele. E aí não faz sentido. Não faz sentido se você não quiser brigar. Aí disso aí depois vai evolui às vezes pra ofensa, evolui pra desgaste, evolui pra uma... Aí um é mais áspero com o outro, pra tentar, tipo, posicionar. E aí depois a parada evolui. Toda briga passa por esse ritual. Mas esses dois caras, o que sempre resolve na agressão e o inseguro, eles tendem, de forma inconsciente, a atrair confusão.